Oi, gente, como vocês estão? Bem-vindos a mais uma meditação em Gênesis. Hoje, continuação do capítulo 16. E aí, vamos ver o que aconteceu com Agar? Nós terminamos o vídeo anterior falando que Agar fugiu depois de tudo que Sarai fez com ela. E agora, o que vai acontecer com essa mulher? E Deus vai se manifestar nessa história? Gia, eu não tô entendendo nada do que você está falando. Quem é Agar? Como assim? Como que ela apareceu na história agora do nada? Calma. Antes de eu começar a explicar um pouquinho mais sobre os desenvolvimentos e o desenrolar dessa história, eu vou te contextualizar, então só acompanhe o vídeo até o final. Meu nome é Giovana Galego e aqui eu tenho uma missão: ler a Bíblia com você, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, encontrando Jesus Cristo em cada página. Seja bem-vindo ao livro de Gênesis. Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 16, do versículo 7 até o versículo 16. Então vai aí abrindo sua Bíblia para acompanhar a leitura. Enquanto isso, eu vou recapitular o que aconteceu aqui no começo dessa história, no começo do capítulo 16, e vou te contextualizar para você entender todo o vídeo, tá bom? Então vamos lá, nós estamos estudando a história de um homem chamado Abrão, um homem que foi escolhido por Deus para a partir dele formar uma nação específica. Nação essa de onde o próprio Deus nasceria, Jesus Cristo. E através do seu ministério, o homem seria reconciliado ao coração de Deus, cumprindo assim com a vontade de Deus e sanando todas as nossas necessidades. Porque tudo que precisamos é estar em um relacionamento de total intimidade com o Senhor. Nascemos para isso. Bom, esse homem então foi escolhido, e quando Deus chama esse homem, que vivia em uma cidade chamada de Ur dos Caldeus, uma cidade que não seguia aquilo que o Deus verdadeiro diz ser o certo, não vivia conforme a orientação e os mandamentos do Senhor, Deus vai chamar Abraão dessa cidade chamada de Ur dos Caldeus. Quando ele chama Abraão, ele vai dar uma ordem. Ele diz para Abraão sair de Ur dos Caldeus e ir rumo a uma terra que ele mesmo lhe mostraria no caminho. Além disso, ele promete algumas coisas para Abrão. Ele promete que Abrão teria uma descendência numerosa, uma descendência vasta. Essa descendência seria bênção para todas as outras nações. E além disso, Abraão herdaria uma terra, uma porção territorial, um pedaço de terra onde a sua descendência, essa nação que se formaria a partir dele, se desenvolveria. Abraão, demonstrando um passo de fé enorme, obedece ao chamado de Deus e simplesmente sai de Ur dos Caldeus e começa uma peregrinação. Ele vai chegar na terra de Canaã e ali Deus vai dizer que aquela terra é a terra que Deus daria à sua descendência. Mas alguns anos se passaram desde que Abrão saiu de Ur dos Caldeus. De forma mais específica, aqui no capítulo 16, já se passaram 10 anos. E esses 10 anos que se passaram, 10 anos que Abraão está peregrinando no deserto e enfrentando inúmeras dificuldades, ele permanece sem nenhum filho, sendo que a promessa de Deus era que a sua descendência partiria de um herdeiro gerado por ele mesmo. Não poderia ser um servo que ele adotaria como herdeiro, não poderia ser de uma outra forma. Deus geraria um filho a partir dele mesmo. Vimos no vídeo anterior que dentro dessa situação, já com 10 anos tendo se passado e a promessa ainda não tendo acontecido, Abraão chegou a um certo momento da história em que ele ficou muito esgotado emocionalmente. Ele vai ter um diálogo ali difícil com Deus, Deus vai fortalecer a fé de Abraão, vai mais uma vez reafirmar a promessa sobre a vida dele, chegando a fazer um pacto de sangue com Abraão, a famosa aliança, onde Deus promete cumprir com tudo aquilo que ele tinha dito a Abraão, onde Deus se coloca como responsável pelas duas partes do pacto. Abraão sai desse momento com a sua fé fortalecida e logo que ele sai desse momento, ele vai ser tentado por uma proposta que parecia ter sentido. A sua própria esposa Sarai, muito provavelmente também no seu limite diante dessa história, vai chegar para Abraão e vai oferecer a ele uma proposta, uma ideia para que ele se deitasse com a sua serva e dessa forma pudesse gerar a partir da sua serva o herdeiro, o filho da promessa, que a partir dele se formaria toda uma descendência especial, que seria a bênção para todas as nações.
Estudamos no vídeo anterior que essa proposta não estava alinhada ao coração de Deus. Muito pelo contrário, que quebrava princípios importantes para o Senhor. Mas Abrão, cego pela necessidade de fazer a promessa acontecer, ele vai ser completamente omisso nessa história, vai aceitar a proposta de Sarai, vai se deitar com a serva egípcia de Sarai, chamada Agar, e vai gerar nela um filho. Quando Agar, a serva de Sarai, se encontrou grávida, ela então vai começar a desprezar a sua senhora Sarai. Nós vimos no vídeo anterior que a relação sexual entre o homem e uma mulher configura um casamento à luz da Bíblia. E é por isso que Agar agora não é mais uma simples serva, mas ela se tornou também mulher de Abraão, esposa de Abraão, por ter se deitado com ele e agora estar grávida dele. Nós sabemos que por ser uma serva, ela está em uma posição inferior. Além disso, ela não seria a primeira esposa. Então, ela está numa posição inferior quando comparada a Sarai. Porém, ela é a mulher que gerou um filho de Abraão. E isso vai ser uma razão para que Agar começasse a desprezar Sarai e olhar para Sarai com olhos de superioridade, como se ela fosse melhor, porque ela finalmente tinha conseguido dar a Abraão aquilo que ele esperava já há 10 anos e que Sarai, por ser estéril, não conseguia oferecer ao seu marido. Diante dessa situação, Sarai vai ficar muito brava, muito incomodada e vai cobrar Abraão de uma postura. E a postura de Abraão vai ser uma total omissão, que diante dessa situação, ele vai lavar as mãos e vai entregar Agar nas mãos de Sarai e vai dizer para Sarai: ela é sua serva, está em suas mãos, faça com ela o que bem entender. Abraão estava dizendo isso simplesmente da mulher que estava grávida do seu próprio filho. E o que vai acontecer é que Sarai, movida por muita raiva, muito ódio e por um espírito de vingança, ela vai começar a maltratar Agar, a ponto de Agar chegar no seu limite e resolver fugir. E foi aí, nessa parte da história, que nós paramos. Então vamos agora ler o texto de hoje, versículo 7. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Gente, temos muitas coisas para conversar apenas sobre esse único versículo. Mas vamos começar reconstruindo essa cena na nossa mente e entendendo quem é essa mulher chamada Agar. Primeiro, eu quero que você entenda que a Bíblia está nos contando que Agar era uma escrava egípcia. Ela era uma escrava que tinha nascido no Egito e ela tinha sido dada a Abraão. Muito provavelmente ela foi dada como um presente quando Abraão passou ali pelo Egito. Lembra que quando ele passou pelo Egito, ele se envolveu em algumas confusões e o faraó, por medo, por temor do Deus de Abraão, quando expulsa Abraão do Egito, ele dá a Abraão muitos presentes, servos, servas, gados, ouros e outros tipos de metais, na tentativa de aplacar a fúria e a ira do Deus de Abraão. Muito provavelmente, Agar estava como parte desses presentes. Isso faz com que a gente compreenda algo, que Agar, mesmo em sua terra natal, mesmo no Egito, ela era uma escrava, ela era uma serva. Afinal de contas, se ela foi dada como presente a alguém, se ela foi vendida como uma serva, como uma escrava, isso já nos diz que a situação dela e a realidade dela no Egito já não era muito boa. Ali mesmo, na sua terra natal, onde ela havia nascido, sendo egípcia, ela era escrava, ela era uma serva. E como serva, como escrava, ela não tinha um entendimento de pertencimento e uma vida com esse entendimento de pertencer a um lugar, de fazer parte de um lugar, de ter esperança e fazer planos. Pensa comigo, Agar era uma serva, era uma escrava, ela era posse de alguém, ela pertencia já a alguém no Egito. E a qualquer momento ela poderia ser vendida, ela poderia ser dada como um presente. Ela deveria obedecer tudo aquilo que os seus senhores ordenavam. Sendo assim, não existia para Agar a esperança de construir uma família, a esperança de ter sonhos, projetos e planos, a esperança de ter a sua própria casa e de viver onde ela desejava viver. Agar era simplesmente um ser humano que
tinha para os seus senhores o valor de um objeto, de um bem, de uma posse. E era assim que ela era tratada. Como um objeto, como uma posse, como um bem material, Agar não era um ser humano cheio de esperanças, planos, motivos, com um propósito de vida, alguém que se sentia parte, que se sentia vista e amada. Muito pelo contrário, a vida de Agar era uma vida de invisibilidade. Ela não era valorizada e servia apenas para realizar as vontades dos seus senhores, fossem elas quais fossem, ainda que as prejudicasse muito. É dessa realidade que Agar vem. E agora ela está vivendo na casa de um homem que serve a um tal de Deus Altíssimo. Esse homem tem costumes completamente diferentes do lugar onde ela nasceu, onde ela cresceu, onde ela foi ensinada e onde ela trabalhava. Esse homem não adora vários deuses e não permite que eles sejam adorados dentro da sua comunidade. Nessa comunidade não existem deuses que são estatuetas, não existem deuses que pedem oferendas, que pedem uma série de sacrifícios e rituais para serem adorados. É uma realidade completamente diferente. Além disso, a vida na comunidade de Abraão era uma vida muito mais simples do que aquilo que existia dentro do Egito. A vida no Egito era uma vida sedentária, uma vida parada em um determinado local geográfico, diferente da peregrinação que Abraão vivia. Vivia, portanto, em tendas, por ter uma vida peregrina, não era uma casa, uma construção firme e fixa num mesmo ponto, mas eles armavam tendas e peregrinavam por toda a terra, não existia um lugar fixo para estar. Além disso, o Egito era uma nação com muito ouro, com muitos metais preciosos, uma nação que valorizava muito a estética, a higiene, por isso que eles raspavam as cabeças, eles tinham pavor de que na cabeça deles tivessem piolhos e outros tipos de bicho. Era uma nação que valorizava a limpeza, a estética, avançada em conhecimento, em tecnologia para a época. Tinha já entendimento medicinal e muitas outras questões. Agar, ainda que fosse serva, escrava, ela vinha desse contexto e dessa realidade. Agora ela estava em uma realidade nômade, um acampamento, não existia um lugar fixo, com certeza a vida era muito menos confortável do que aquilo que ela estava acostumada a visualizar ali no Egito. E sem falar na questão cultural, no aspecto religioso, que também era completamente distinta. Então agora ela se vê dentro desse contexto. Mas não o bastante, ela tem uma senhora que é estéril e que está casada com um homem que tem a promessa de formar toda uma nação, toda uma descendência separada a partir de um herdeiro que seria gerado por ele mesmo. Com certeza Agar deveria observar aquelas situações e tirar as suas próprias conclusões. Agar vinha de um contexto em que era completamente normal o homem ter mais de uma mulher. O faraó, por exemplo, tinha todo um harém, inúmeras concubinas e esposas que poderiam dar a ele inúmeros filhos. E Agar agora era a serva da família real, vamos colocar assim. Abrão e Sarai era a família que liderava aquela comunidade. Abrão era o ancião, era o líder nômade, aquele que era responsável por liderar todo aquele grupo. Seria como um governador, como um líder, certo? Dentro daquela comunidade ali que ele tinha de cerca de 500 pessoas. Então Agar deveria ficar se questionando: eu sou serva de um homem que é o líder de toda essa comunidade e ele não tem nenhum filho? Lembrando que na época ter filho estava completamente relacionado ao status daquele homem. O homem que tinha muito filho, o homem que tinha muitas mulheres, era um homem próspero, era um homem abençoado. Isso lhe garantia maior poder e maior autoridade. Mas ela está agora sendo serva dentro da casa de um homem que é o líder daquele grupo e daquela comunidade, mas que não tem um filho sequer. Ele tem uma única esposa, a sua esposa é estéril e há 10 anos ele espera o cumprimento da promessa de gerar um único filho. Muito provavelmente essa realidade com certeza atrapalhou todos os miolos da Agar. Ela deveria ter ficado pensando: isso é um absurdo, esse homem merece ter uma outra esposa, esse é o costume, essa mulher não está sendo boa para o marido dela, porque ela deveria garantir a ele o direito de se deitar com alguém que poderia dar um filho a ele. Conversamos mais sobre isso no vídeo anterior, onde eu explico qual era o pensamento da época, o costume da época e como eles entendiam exatamente dessa forma que eu estou falando para você. Então é possível que Agar tenha pensado isso.
Mas não sabemos, a Bíblia não nos diz. Agar, no primeiro momento desse capítulo, ela é completamente silenciosa. Por quê? Porque ela é uma escrava, ela é uma serva, ela não tem direito sobre a própria vida. Então ela vai ser negociada entre Sarai e Abrão e ela simplesmente não se manifesta, porque, óbvio, ela era uma serva e uma escrava. Então, eles vão chegar à conclusão de que, de fato, Abrão se deitaria com Agar. Chegou então o momento de Agar ser a outra esposa de Abrão, aquela que finalmente poderia lhe conceder um filho. Eu fico imaginando, me colocando no lugar de Agar, ser uma serva e ser uma escrava, já se tinha esse entendimento de que isso poderia acontecer com você. Você ser um escravo significa que você não tem nenhum controle sobre a sua vida e, portanto, você não tem o direito de constituir uma família, de escolher com quem você vai se casar, de escolher se você vai ter filhos ou não vai ter filhos, com quem você vai ter filhos. Não existia isso, não existe isso quando você fala sobre escravo, porque lembra, é como uma posse, é como um bem material. Eu sei, é horrível isso. E é exatamente essa a realidade de homens que vivem distante de Deus. Lembra, nós pecamos e fomos destituídos, fomos afastados da presença de Deus, nos tornamos inimigos de Deus. A nossa disposição mental, a nossa disposição interna é completamente contrário àquilo que está em Deus. E, portanto, o ser humano vai ser capaz de coisas horrendas e vai naturalizar essas coisas. Então, Agar estava dentro desse contexto. Só que de repente, parece que o jogo virou para ela. Parece que uma luz de esperança surgiu na vida dela. Ela agora vai ter a esperança de formar uma família. Agora existe a possibilidade dela se deitar com um homem, mas não qualquer homem, o líder de uma comunidade inteira, um homem muito respeitado e muito rico. Agar, então, agora está vislumbrando a possibilidade de se deitar com esse homem e se tornar mãe do seu filho. E não simplesmente de um filho qualquer, mas no entendimento deles, dentro desse momento da história, esse filho poderia ser o filho da promessa, o filho que Deus havia prometido e que Abraão esperava há 10 anos. O filho que a partir dele toda uma nação, uma descendência separada seria formada. Então, gente, eu acredito que nesse momento, Agar, que era uma mulher invisível, uma mulher desprezada, desvalorizada, que nunca havia sido amada ou respeitada, que estava acostumada a ser tratada como um bem material sem valor, jogado de um lado para o outro, agora finalmente ela ia se envolver com um cara importante e existia um vislumbre dela gerar um filho dele. Entende que na mentalidade dessa mulher é um fio de esperança, é a possibilidade de finalmente ser vista, amada e valorizada como ela nunca havia sido antes. Então, quando ela descobre que ela tá grávida, gente, isso simplesmente vai encher o coração de orgulho. É como se ela estivesse dizendo para o mundo, vejam só, a desprezada, a ignorada, aquela que foi desvalorizada, aquela que ninguém viu, aquela que ninguém nunca deu valor e importância. Eu fui capaz de gerar esse filho que tanto se fala e que se espera há anos e que a mulher dele não foi capaz de gerar. Isso subiu para ela como orgulho, vaidade, e ela vai começar a desprezar Sarai, porque ela começou a se sentir mais importante do que Sarai, mais valiosa do que Sarai. E, gente, isso é completamente esperado de uma realidade escrava, porque dentro da realidade da escravidão, você faz por merecer, você faz para obter algo, e esse algo é a mínima chance de sobreviver. Você trabalha, você serve, você se vende para ter o único e o simples direito de manter a sua vida. Isso é a escravidão. E essa mentalidade de escravidão, ela não muda porque você simplesmente acessou algo diferente, como a possibilidade de formar família e de ter um filho. A mentalidade de Agar, então, permanecia a mesma. E ela pensou o quê? Eu fiz por merecer, eu estou grávida, então agora eu sou o maior, eu sou o melhor. Isso vai fazer com que ela olhe para quem está ao redor com um olhar de inferioridade, porque a mentalidade de escrava permanece sendo a mesma. E o que vai acontecer é que quando Sarai vai reclamar com Abraão por causa do comportamento de Agar,
Quando Agar então percebe que ela foi entregue na mão de Sarai, Abrão simplesmente limpou suas mãos e deixou ela completamente entregue na mão de Sarai para que Sarai fizesse o que bem quisesse. E a partir desse momento ela vai começar a ser maltratada por Sarai. É como se o castelo de areia de Agar desmoronasse. E ela percebe que ela volta à mesma condição de antes. Ela continua sendo uma simples e mera escrava. Ela continua sendo uma qualquer, que é invisível, que não é valorizada e que não é amada, ainda que ela esteja grávida. Porque o homem que é o pai do filho dela simplesmente entregou ela nas mãos da outra mulher, para que essa outra mulher fizesse com ela o que bem entendesse. Assim como foi a vida dela inteira. Assim como aconteceu quando a pessoa que era responsável pela posse dela no Egito deu ela a Abrão. Ou seja, nada mudou. A realidade dela ainda é a mesma. Ainda é uma realidade de alguém escravo, que é invisível, que é desvalorizado, que não é amado e que não tem valor e que vai sendo passado de mão em mão como um mero objeto. Diante dessa situação, Agar vai fugir dos maus tratos de Sarai. Mas eu quero dizer algo um pouco além. Eu não acho que Agar estava fugindo simplesmente de um mau trato. Eu não acho que o problema ali da fuga de Agar era simplesmente o fato de Sarai estar tratando ela mal, ainda que isso fosse muita coisa. Mas eu acho que Agar estava fugindo da realidade dela. Eu acho que Agar já não sabia mais o que fazer da vida dela. E como um ato de total desespero, ela estava fugindo na tentativa de conseguir um lugar onde ela pudesse se esconder e não ter mais que encarar a realidade de que ela era uma escrava, alguém sem valor, alguém que não era amada e alguém que não era vista. Então, quando Agar foge, a Bíblia vai dizer que ela estava indo no caminho de Sur e ela está passando por um deserto. Gente, a palavra Sur significa muro, muralha ou limites. Muito provavelmente Agar estava voltando para o Egito, porque a região ali de Sur é a região onde existe uma muralha, ou existe um limite para então você entrar no Egito. Muito provavelmente Agar estava fugindo para o lugar de onde ela veio, ela estava fugindo para a sua nação. Talvez ela tentaria ser escrava de uma outra família lá e tentar sobreviver dessa forma. E ela vai passar por um caminho, por um deserto, e o deserto ele é árido, traz muita sede, é difícil de andar, o sol é escaldante, é tudo muito difícil. Você começa a chegar no limite da sua condição física. E quando ela está ali, nesse deserto, nesse limite, fugindo do grupo ali de Abrão, ela então vai chegar perto a uma fonte de água. Muito provavelmente ela foi para aquela fonte para saciar a sua sede, para conseguir redobrar as suas energias e continuar a sua fuga para a região ali do Egito, provavelmente. A gente sabe que essa fonte d'água era um poço, porque no final do capítulo isso vai ser mencionado, que era um poço. E é ali nessa região, próxima à fonte d'água, indo rumo a uma região de limites, de muralhas, que ela vai encontrar o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor, ele aparece na Bíblia com A maiúsculo, e isso precisa nos chamar uma atenção, nós precisamos entender o que isso está querendo dizer. Toda vez que você vir na Bíblia, anjo do Senhor com A maiúsculo, está se referindo à manifestação do próprio Deus em uma forma corpórea, às vezes em forma de anjo, como é nesse caso, e às vezes na forma corpórea de um homem, como a gente vai ver mais pra frente, que o próprio Deus vai se manifestar a Abrão dessa forma. A esse tipo de acontecimento, nós damos o nome de teofania. De forma muito simples, gente, as teofanias são a manifestação do próprio Jesus Cristo no Antigo Testamento. Eu posso dizer isso porque a Bíblia diz que Jesus é a expressão exata de Deus, do ser divino. Toda a plenitude de Deus está em Jesus Cristo. Toda vez que você ler uma fala de Deus, Deus falando com palavras, com a língua dos homens, ou quando Deus se manifesta com corpo, com algo corpóreo, nós estamos vendo ali uma teofania, a manifestação do próprio Jesus Cristo no Antigo Testamento. Então, gente, é isso que você está entendendo. Agar vai ter um encontro com o próprio Jesus Cristo no Antigo Testamento. E aí eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar. A primeira teofania na Bíblia que nós encontramos, a primeira manifestação corporal de Deus na Terra, a primeira manifestação do próprio Jesus Cristo no Antigo Testamento vai ser para Agar. Vai ser exatamente esse trecho em que nós estamos, para uma mulher escrava. Gente, isso mexe com o meu coração, porque diz muito sobre esse Jesus.
Eu não consigo não pensar em um outro texto muito parecido com esse, que está no Novo Testamento, o texto da mulher samaritana, João capítulo 4, quando o próprio Jesus Cristo, ele vai desviar um pouco do caminho que ele estava fazendo para fazer uma pausa em Samaria. E ali naquela pausa, ele vai direto para um poço, ou seja, Jesus Cristo vai desviar da sua rota, ele vai fazer um desvio no seu caminho propositalmente para encontrar aquela mulher. Porque ele não entra na cidade para falar com uma multidão, ele vai direto no poço, em um horário onde ninguém estava pegando água, porque o sol era muito alto e era muito difícil pegar água do poço naquele horário. Jesus vai para lá porque ele sabia que a mulher samaritana passaria por aquele poço naquela hora. Jesus tinha um encontro marcado com aquela mulher, era proposital. E quando ele encontra a mulher samaritana diante de uma fonte d'água, ele está comunicando algo, não foi em vão. Porque Jesus marcaria o encontro com uma mulher em um poço d'água? É para que ela entendesse que nele estava a fonte de toda a sede que ela tinha, de tudo aquilo que faltava, que ela buscava e que ela não encontrava entre os homens, ela encontraria em Jesus. Não é diferente aqui com Agar, gente. Esse encontro foi marcado, o próprio Deus decidiu se revelar e se manifestar a essa mulher. Gente, a mulher, dentro do contexto bíblico, no período histórico em que esses eventos aconteceram, ela não era considerada nem um ser humano. Nós falamos sobre isso no vídeo anterior. Ela tinha o único objetivo de procriação. A mulher escrava, então, muito menos, ela era um mero objeto. E o próprio Deus resolve se revelar de forma corpórea a uma mulher, e não bastante, a uma mulher que era escrava e que era de uma terra como o Egito, uma terra pagã, cheia de deuses, cheia de idolatria. Sabe o que isso mostra, gente? A misericórdia, o amor e a graça de Deus. Gente, não tem como não se impressionar, não tem como não amar esse Deus tão maravilhoso, que olha para os menos favorecidos, que ama aqueles que não são amados, que vê aqueles que não são vistos. Deus não faz acepção de pessoas, ele se manifesta a quem ele deseja e tudo começa a partir da manifestação dele. Veja, Agar não fez nada para merecer a manifestação de Deus, muito pelo contrário, nós poderíamos enumerar vários erros dela aqui, mas Deus vai aparecer a ela porque ele quis, e é a partir da manifestação dele que coisas vão mudar na vida de Agar e não o contrário. Bom, então Agar está diante ali do anjo do Senhor, e esse anjo do Senhor, quando encontra ela no meio do deserto, imagina, ela tá fugindo, ela tá numa fuga, ela devia estar suada, ela devia estar cansada, ela não devia ter nenhum pertence, não devia ter nenhum bem, nada na mão, simplesmente ela fugindo rumo a uma outra terra. Ela corre ali para a fonte para tentar saciar a sede dela, então o anjo do Senhor encontra ela nessa fonte. E se a Bíblia está dizendo que um anjo do Senhor com A maiúsculo aparece e ela reconhece que ele é o próprio Deus, porque a gente vai ver até o final do texto que ela reconheceu. Então, gente, imagine essa presença, imagine essa figura na sua frente. Com certeza não era um homem comum. E aí esse homem que não é nada comum, porque é claro, é o anjo do Senhor, é o próprio Deus, ele olha para ela e faz uma pergunta. E aí a questão é, Deus precisa de perguntas? Ele não sabe de todas as coisas? E a pergunta que ele faz para Agar não é uma pergunta estranha? Será que Deus precisava que Agar respondesse para ele de onde ela estava vindo e para onde ela estava indo? Será que Deus não era capaz de saber por conta própria? É claro, gente, que Deus sabia de tudo isso. É claro que Deus não precisava que Agar respondesse literalmente nada disso, porque ele sabia de todas as coisas. Mas quando Deus faz uma pergunta, não é em vão, e por isso nós precisamos prestar atenção. Quando Deus faz uma pergunta, não é para que literalmente a pergunta seja respondida porque ele carece dessa informação, mas é, na verdade, Deus sondando o seu coração. Quando Deus nos faz uma pergunta, ele nos coloca em um local de reflexão e ele quer nos levar a um lugar de reconhecimento e entendimento a respeito daquilo que vem da parte dele. Então as perguntas de Deus, elas servem para uma sondagem, para uma investigação do seu coração, para que haja arrependimento. Calma, vamos lá que eu vou explicar. Olha o que o anjo do Senhor diz para Agar quando encontra com ela. Primeiro ele diz, Agar, chama ela pelo nome, serva de Sarai, acrescenta qual era a função dela, a quem ela pertencia naquele momento.
E então ele pergunta: de onde você vem? Para onde você vai? Gente, perceba, ele já está afirmando que ele sabe que ela é serva de Sarai. Não adianta ela mentir para ele já sabe. E aí depois ele faz uma pergunta: de onde você vem? Para onde você vai? Ela poderia responder: eu estou vindo lá do povo ali de Abraão e estou tentando ir para o Egito. Mas essa não é a resposta dela. Olha o que ela responde para o anjo. Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Gente, assim como a mulher samaritana, quando vai ser questionada por Jesus a respeito do seu marido, Jesus vai dizer para a mulher samaritana: muito bem, você não mentiu, você disse a verdade, de fato você não tem marido algum. Assim como a mulher samaritana foi sincera em sua resposta, Agar também vai ser sincera em sua resposta. Agar estava em um estado de fuga, ela não sabia para onde estava indo e ela não sabia de onde estava vindo, porque ela era uma escrava, ela não tinha o menor entendimento a respeito de pertencimento. A realidade dela era a realidade de uma fugitiva. E é exatamente isso que ela responde para o anjo do Senhor. Quem está em fuga não quer ser visto, não quer ser encontrado, mas quer achar um lugar seguro para enfim poder parar de fugir. Quem está em fuga não está vindo de um lugar e nem indo para nenhum lugar, porque ele apenas está fugindo. Não tem um propósito, não tem rumo, não tem sentido, está apenas sobrevivendo. Quem vive debaixo de um estilo de vida de fuga, vive em estado de alerta, vive em estado de sobrevivência. Portanto, não desfruta do presente, mas vive com o coração ansioso no futuro e com medo das coisas que já viveu no passado. Quem está em fuga simplesmente não vive, sobrevive, entende? Gente, Agar significa fugitiva. Na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, o nome está muito associado à identidade. E perceba, o comportamento de Agar tem muito a ver com a sua identidade, com o seu nome. O comportamento de alguém estará sempre vinculado à sua identidade. Não adianta você mudar o comportamento se não houver uma mudança na identidade, na essência. E a identidade de Agar é a identidade de uma escrava, de alguém que está em fuga constante, a vida toda fugindo. Quando Deus pergunta para Agar: de onde você vem e para onde você vai? Ele está trazendo ela para uma reflexão, para que ela reconheça a real situação dela. Nós vamos ter um comportamento que é uma consequência da nossa natureza. Só existe uma forma de mudar o estilo de vida que temos, a forma como nos comportamos, aquilo que fazemos, que é mudando a nossa natureza, é mudando a essência. Então vamos entender a nossa natureza, vamos entender de onde nós viemos. Para isso, a gente precisa voltar lá em Gênesis 1. Nós fomos criados por Deus, é verdade, mas Deus nos criou com as mãos, nos formou do próprio barro. E então Ele criou Adão e Eva, e dentro de Adão e Eva existia potencial para gerar toda a humanidade. Geneticamente falando, Adão e Eva tinham um potencial para a formação de toda a humanidade, porque todos os seres humanos vieram a partir deles, certo? E então, os outros seres humanos formados a partir de Adão e Eva, percebam, eles não foram gerados a partir do próprio Deus moldando a terra. Eles nasceram de dentro de Adão e Eva. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Deus formou com as próprias mãos, tirou do barro Adão, e depois de Adão, de um pedaço de Adão que tinha sido moldado do próprio barro, ele fez Eva. E a partir da união dos dois, com o potencial genético e gamético que ele tinha colocado, o próprio Deus tinha colocado dentro do homem e da mulher, a partir da união desses dois, os outros homens e mulheres foram sendo formados. Então Deus criou indivíduos com a capacidade de disseminação e eles continuaram se disseminando. Então, nós fomos gerados de Adão. Nós fomos criados por Deus, que nos tirou junto com Adão. Ali dentro de Adão havia o potencial para que nós viéssemos à vida, viéssemos à terra. Então, ali dentro de Adão havia esse potencial. Nós fomos, então, criados e moldados do barro por Deus, considerando que estávamos todos em Adão. Mas nós fomos gerados, nós saímos de dentro de Adão.
E por que isso é importante? Porque quando Adão pecou, ele se tornou caído. Quando Adão pecou, o seu espírito se tornou morto e agora a sua natureza é pecaminosa. A sua essência, o seu interior, a sua natureza é completamente inclinado ao mal. A sua disposição mental é reprovável diante do Senhor. E, portanto, tudo que foi gerado a partir de Adão e Eva veio com a mesma disposição. Por quê? Porque eu posso gerar somente aquilo que diz respeito à minha natureza. Uma bananeira só vai produzir bananas, ela não consegue fazer outro tipo de fruto. Eu preciso mudar o tipo de árvore para que o fruto mude. Então, se Adão se contaminou e se corrompeu e agora ele é um ser caído, ele só vai gerar a partir dele seres caídos. Então, esse é o lugar de onde nós viemos. Fomos gerados de um ser caído, de um ser que pecou, e nós vemos esse reflexo do pecado em tudo, porque tudo se tornou corrompido por causa do pecado de Adão. Então não é só uma disposição interna e espiritual caída, mas é um corpo que adoece, é um corpo que envelhece, é um corpo que está destinado a passar por uma morte natural, é um espírito que já é morto, entende? Então, se nós viemos de Adão, se nós fomos gerados em Adão, para onde nós estamos indo? Nós estamos indo para a condenação eterna. Porque Deus avisou Adão, se comer desse fruto, certamente morrerá. Quando Adão comeu do fruto, seu espírito se tornou morto, a sua carne, o seu corpo foi condenado a uma morte natural. E a segunda morte, a morte eterna, se tornou o destino determinado sobre a vida de todo e qualquer homem. Nós, sem Deus, estamos caminhando para a segunda morte, a morte eterna, a condenação eterna. Gi, não existe esperança então? Essa é a nossa realidade? Não. É aí que Jesus Cristo entra, o segundo Adão, aquele que fez o que o primeiro Adão não foi capaz de fazer. Quando Jesus morre na cruz e por ter conseguido viver em santidade e cumprir com toda a lei, ele encara a morte e ele vence a morte. Ao vencer a morte, ele ressuscita no terceiro dia e oferece a mim e a você que cremos nele a possibilidade de também ressuscitarmos e vencermos a morte quando a encararmos. E aí tem algo muito especial. A Bíblia diz que todo aquele que crê em Cristo Jesus é gerado no Pai. Todo aquele que crer em Cristo Jesus agora tem o direito de se tornar um filho de Deus, porque foi gerado em Deus. Gente, entenda isso. Nós, quando cremos em Cristo Jesus de todo o coração como o único e suficiente Salvador, nós saímos da condição de criaturas de Deus geradas de um homem caído para a condição e a realidade de filhos de Deus gerados no próprio Deus, gerados no próprio Pai. E aí, uma vez que eu vim de Deus, porque por conta de Jesus Cristo, eu fui gerada em Deus. Então agora, se o anjo me pergunta de onde você vem, eu respondo, eu venho do próprio Deus. Porque mediante Jesus Cristo, fui gerada no próprio Deus e agora eu sou filha de Deus. E como filha de Deus, para onde eu estou indo? Estou indo para Deus. Estou caminhando para viver eternamente amalgamada com Ele. Estou caminhando para a vida eterna. Estou caminhando para a nova Jerusalém, para novos céus e nova terra, onde não haverá dor, onde não haverá pranto, onde não haverá tristeza, onde não haverá guerra. Porque ali haverá a plenitude de Deus e eu estarei amalgamada com o meu maior amor, Jesus Cristo, que habitará entre nós. Uma vez que nós temos plena consciência de onde viemos e para onde estamos indo, sem dúvida, o modo como vivemos essa fase aqui deve ser diferente. Quando Agar responde à pergunta do anjo, dizendo que ela está fugindo, Agar está reconhecendo a realidade dela.
Agar está dizendo que ela está vivendo de acordo com a identidade dela, a identidade de escrava, a identidade de quem foi gerada de Adão e de quem está caminhando para uma condenação eterna. Ela está em fuga, ela foge da própria realidade, ela foge da tristeza, da dor e do pecado, e quanto mais ela foge, mais ela mergulha nisso, porque não existe como fugir disso sem o próprio Deus. Quando ela diz, estou fugindo da minha senhora, ela está reconhecendo a sua realidade. E reconhecer a realidade de onde você vem, reconhecer que você é um filho de Adão, que você vem dessa realidade, é o que nós chamamos de arrependimento. Gente, a morte de Jesus Cristo na cruz garantiu o direito de perdão. Há perdão disponível para você, mas para que você receba esse perdão é necessário que você se arrependa. Por quê? Porque o arrependimento é o reconhecimento de que você precisa de perdão. Não tem outra forma de você abraçar e receber o perdão de Cristo para sua vida, que vai te fazer nascer de novo, porque agora você será gerado do próprio Deus, sem passar pelo reconhecimento da sua realidade, sem se arrepender. Agar aqui está reconhecendo a condição de escrava. Eu e você, para sermos gerados em Deus, precisamos diante de Cristo reconhecer a nossa condição de escravos, escravos do pecado, reconhecer a nossa realidade como fugitivos. Fugimos da nossa realidade, fugimos de quem realmente somos. Por que vocês acham que temos tanta dificuldade de ficarmos em silêncio? Só com os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos nos atormentam, porque reconhecer a realidade do mundo é difícil, é dolorido, nos faz questionar, nos faz ir atrás de respostas e sair dessa escravidão, sair dessa cegueira espiritual é muitas vezes difícil, é penoso, é trabalhoso e exige energia. É por isso que o nosso corpo, ele nos empurra para ficarmos no celular o tempo todo, na televisão o tempo todo, com gente falando perto da gente o tempo todo, qualquer coisa que nos distraia, de forma que nós não tenhamos a necessidade de encarar a nossa realidade, tem sido abraçado por nós, porque esse é o estilo de vida de quem está fugindo da realidade. Mas para que você possa finalmente se libertar e não mais fugir, é preciso encarar a realidade de quem você é. Só a partir do momento em que você encarar e reconhecer que você é um filho de Adão, que está escravo do pecado, só quando houver esse reconhecimento e esse arrependimento, você então poderá abraçar o perdão de Jesus Cristo, será gerado por Deus e agora a sua realidade será outra. Elimine as distrações. Não fuja mais da realidade, mas encare a realidade para que Deus possa transformar a sua realidade, para que Deus possa renovar a sua mente e te tornar uma nova criatura dia após dia, até que Ele venha. Não estou dizendo que existe problema em você consumir conteúdos, usar o celular, a televisão, não, nada disso. Claro que eu também uso, não estou dizendo isso, mas estou dizendo: observe o tanto que você tem feito isso. Observe se isso de fato é apenas uma tecnologia acessória, é apenas um entretenimento que às vezes você coloca ali, ou está sendo um mecanismo de fuga. Às vezes no seu caso não é a tecnologia, mas é outra coisa. Às vezes é o seu pecado que tem sido um mecanismo de fuga. Algo que você faz que você sabe que não agrada a Deus, mas que tira os seus pensamentos dessa realidade e você então encontra um prazer momentâneo, mas que depois vem encharcado de morte, dor e sofrimento. Deus quer que você encare a sua realidade, pare de fugir, para que você possa finalmente acessar um prazer real e eterno. Então pare de fugir, reconheça o seu estado atual e real para que possa haver transformação na sua vida. Depois que Agar responde para o Senhor e ela é muito sincera em sua resposta, e é essa sinceridade que vai fazer com que algo de diferente aconteça na vida de Agar. Olha o que o próprio anjo do Senhor vai responder para ela. Versículo 9. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Gente,
É muito interessante porque depois que há um reconhecimento da realidade de Agar, o anjo do Senhor vai falar para ela, resumidamente, duas coisas. Primeiro, ele vai dar uma ordem para que ela retorne para a senhora dela, retorne para o lugar de onde ela estava fugindo. E a segunda coisa é que ele vai fazer uma promessa para a vida dela. Talvez você tenha pensado, poxa, mas Agar estava sendo maltratada por Sarai e Deus vai mandar ela voltar para aquele lugar. Sim, por quê? Porque Deus não resolve as coisas com jeitinho brasileiro como nós estamos acostumados a fazer. Depois que nós temos o encontro com Jesus Cristo, que há um arrependimento e nós recebemos perdão, nós vamos entrar em um processo de santificação. E se sujeitar ao processo é muito importante para que a sua mente seja renovada. Não fuja dos seus problemas, encare-os e os resolva. É isso que Deus está falando para Agar. Agar, não fuja, minha filha, porque você tem feito isso a vida toda e não está resolvendo. O que vai acontecer é que você pode encontrar outra família para ser escrava e ele vai acontecer tudo de novo e você vai fugir de novo. Não fuja mais, encare o problema e resolva. Volte lá na sua senhora e se submeta a ela. Peça perdão pelo seu olhar altivo. Peça perdão por ter menosprezado ela. Minha filha, você está grávida. Existe um ser humano no seu ventre que eu permiti que fosse gerado. Eu quis dar vida a ele. Eu permiti que algo fosse gerado da sua relação com Abraão. Eu permiti que vida saísse desse relacionamento. Então, não tome uma atitude impensada, mas volte para lá. Se sujeite. Aceite aquilo que eles vão oferecer para que o menino nasça com saúde, em segurança e seja criado aí nos seus primeiros anos de vida. Gente, Deus não resolve as coisas com jeitinho brasileiro. Ele vai nos fazer encarar os problemas. Ah, Gi, mas Sarai e Abraão erraram muito. Erraram muito, eu falei sobre isso no vídeo anterior. E Deus também vai tratar. Deus vai tratar, porque Deus é justo. Mas o que eu quero que você entenda nesse vídeo é que Deus vai tratar com quem está indo a Ele. Gente, se você tem coisas a resolver, Deus não vai passar o pano para você. Ele vai te fazer resolver essas questões. Por quê? Porque isso é importante para você. É o processo de amadurecimento, de transformação. Se sujeite ao ensino do Senhor. Se sujeite à disciplina de Deus, porque Ele está te ensinando. E ele faz isso, ele repreende, ele disciplina, ele ensina a quem ele ama. E isso vai te levar para um lugar de muito crescimento, de amadurecimento e principalmente de libertação. De conseguir viver como alguém que é livre em Jesus Cristo, mesmo em uma realidade de escravidão. Entende isso? Isso é de fato libertador. Você conseguir ser livre mesmo sendo escravo, isso é que é liberdade de verdade. Você não depende das circunstâncias. E é para esse lugar que Deus está querendo levar Agar. Então, filha, volte-se e sujeite-se. Aceite o processo, porque eu estou contigo e esse processo irá frutificar. Pare de fugir dos seus problemas. Quanto mais a gente foge do problema, mais a gente sofre. Porque isso é imaturidade. A gente acha que fugindo a gente vai resolver, mas não vai. A gente vive o problema de novo. Porque são padrões internos que precisam ser renovados. E para que isso seja renovado, você precisa encarar a realidade. Além da correção, Deus vai então colocar também uma promessa sobre a vida de Agar. Quando nós vamos diante de Jesus Cristo, Ele começa um processo de correção e santificação na nossa vida. Ele vai nos levar para um lugar onde nós vamos nos tornar como o próprio Cristo. E Ele também derrama sobre a nossa vida promessas. Promessas de um Pai amoroso, bênçãos de um Deus misericordioso que tem os melhores e maiores planos a respeito dos seus filhos. Deus olha para Agar e diz: olha, Agar, eu vou multiplicar tanto os seus descendentes que não será possível contar. Gente, eu acho isso muito, muito interessante. Porque Deus está simplesmente dizendo para Agar aquilo que Ele disse para Abrão. Que Ele multiplicaria grandemente os descendentes de Abrão, a ponto deles não serem possíveis de serem contados. Só que a gente tá falando de uma mulher escrava. Gente, esse Deus, ele realmente não faz acepção de pessoas. E aí, gente, eu acredito que quando Agar ouviu isso, ela pode ter pensado que, de fato, o filho que estava no ventre dela era o filho da promessa. Porque aquilo que Deus estava falando tinha muito a ver com o que Ele tinha dito para Abraão. Mas vamos continuar lendo. Versículo 11.
Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Gente, Ismael significa o Deus que ouve. Deus está aqui dizendo: minha filha, você é uma escrava, sua vida não tem sido fácil até aqui, ninguém te valoriza, ninguém te vê, mas eu vi o seu sofrimento. Gente, Deus, ele não é um Deus carrancudo, um Deus duro, um Deus cruel, que não tem compaixão da nossa dor. Ele pede a nossa correção porque isso é bom pra gente, mas ele não ignora as nossas dores, ele tem compaixão, ele sabe que é sofrido. Então, como um pai, ele corrige, mas ele também diz: filha, eu vi o seu sofrimento e eu estou dando a você um filho homem, eu estou dando para você um menino que vai se chamar Ismael, que significa Deus ouve. Eu acredito que toda vez que ela chamava Ismael, isso reverberava no ouvido dela: Deus ouve. Ela lembrava que ainda que ali naquela comunidade ela permanecesse na condição de serva e de escrava, ela tinha um Deus que ouviu a dor dela, ouviu o sofrimento dela e interviu, deu a ela o presente de ter um filho. E não o bastante, prometeu que esse filho daria origem a uma descendência inteira, a uma nação. Gente, ela era uma escrava, uma mulher escrava. Você tem noção do que é isso? Deus está prometendo a Agar que ela seria a matriarca, digamos assim, de uma nação, de toda uma linhagem, de todo um grupo, de todo um povo. Sabe o que Deus está dizendo? Até aqui você é sozinha. Até aqui você é uma escrava. Não existe esperança de formar família para você. Até aqui você fugia, era dada de casa em casa e servia como um bem material na mão das pessoas, sem esperança de futuro, sem qualquer tipo de plano. E eu, que sou o Deus Altíssimo, estou olhando para você nesse momento e dizendo que não será assim para sempre. Você que não tinha um lugar para estar, que não tinha uma casa, não tinha um lar de verdade, você é apenas uma serva de passagem na casa das pessoas. Agora você vai ter sim um lar, você vai ter toda uma nação. A partir do seu filho construirei toda uma descendência. Você agora tem esperança, existe um futuro para Agar, existe uma promessa no futuro. Ela agora pode contemplar a esperança de ter uma família, a esperança de ter uma descendência, a esperança de ter um lugar para pertencer. É isso que Deus está dizendo para ela. Não é simplesmente te darei muitos descendentes, porque hoje na nossa realidade, na nossa geração, acho que a gente não entende muito bem esse conceito. Mas quando Deus diz isso para uma mulher escrava, Ele está dizendo para ela que ela tem um futuro, que existem coisas que vão acontecer na vida dela lá na frente, que o filho dela não vai ser mais um escravo que vai ficar de casa em casa sendo maltratado, sem esperança de constituir família. Não, o filho dela vai ser aquele que vai dar origem a toda uma descendência. Ele vai ter filhos e os filhos vão ser príncipes. Deus está dando a esperança de um futuro para Agar, de uma mudança de realidade. Deus está permitindo que Agar sonhe, que Agar possa esperar por algo, que Agar possa ambicionar ter uma família e um lugar para pertencer. Versículo 12. Ele será como jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Aqui Deus está adiantando para Agar algo que ele, como sendo Deus que está fora do tempo, já sabia como esse menino cresceria, como ele seria, como seria o seu comportamento. Deus está adiantando que Ismael seria alguém que viveria em hostilidade com seus irmãos ao redor. Ele teria muitos filhos, mais pra frente nós vamos ver que os filhos dele vão ser príncipes, só que esses príncipes vão viver em pé de guerra com os seus irmãos. Aqui, gente, essa parte eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu acho que faz mais sentido falar sobre ela um pouco mais pra frente, mas esse texto aqui, essa fala de Deus, seria informação o bastante para que Abraão, por exemplo, pudesse pensar que Ismael não fosse de fato filho da promessa, porque essa é a parte que diverge daquilo que Deus disse para Abraão a respeito do filho da promessa, que a partir dele, da sua descendência, todas as nações da terra, todas as nações do mundo seriam abençoadas, e não que ele viveria em uma posição de hostilidade, em uma posição de conflito com todo o restante do mundo. Então esse é um ponto que nós podemos nos apegar para dizer que Deus não enganou Agar e Abraão em nenhum momento. A questão é que os homens fazem seus próprios planos, né? E não se atentam àquilo que de fato Deus está falando. Versículo 13. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê.
pois dissera: teria eu visto aquele que me vê. Por isso, o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado Beer-lahai-roi. Gente, Agar sai dessa situação dizendo que Deus, esse Deus que havia se manifestado a ela, era o Deus que a viu. Lembra que eu falei para você que Agar sofria por não ser vista, por não ser amada, por não ser reconhecida? Ela encontrou em Deus esse reconhecimento. Ela encontrou em Deus aquilo que ela precisava, ser vista. E aí, deixa eu te falar algo. Todos nós precisamos e desejamos ser vistos. E não existe nada de errado nisso. Nós nascemos com isso dentro da gente. Nós queremos ser vistos por alguém. Nós queremos pertencer a uma comunidade. Nós queremos fazer parte de algo. Nós queremos ser contemplados pelas pessoas. E isso faz parte do ser humano. E o problema não é desejar isso. Isso é natural. Por quê? Porque nós éramos vistos desde o ventre da nossa mãe. A Bíblia diz que antes mesmo de nascermos, antes que a nossa mãe pudesse ver o nosso rosto, Deus já nos enxergava. Então nós estamos habituados a sermos vistos porque Deus nos vê desde antes do ventre. Então sentir a falta de ser visto por alguém é completamente natural. O que nós precisamos entender é que esse anseio de ser visto não é um anseio que vai ser saciado com o reconhecimento humano, porque não é disso que sentimos falta. Não é desse tipo de ser visto que sentimos falta. Nós sentimos falta de sermos vistos por Deus. Porque lembra, nós fomos feitos para vivermos em total intimidade com o Senhor. E essa intimidade, ela foi rompida com o pecado. Então é disso que nós sentimos falta. Quando nós sentimos que não somos reconhecidos, que não somos valorizados, que não somos amados e que existe um buraco, um vazio no nosso coração por causa dessa falta. Às vezes a gente pensa que isso é porque nossos pais não nos amam como deveriam, isso é porque o pessoal do emprego não me valoriza, não me reconhece, isso é porque as pessoas da igreja me deixam de escanteio, mas na verdade, gente, essa é uma falta, uma ausência, uma saudade da vida de intimidade com Deus para a qual você foi feito. Então sim, nós nascemos para sermos vistos e sentimos falta disso. Talvez você tenha se identificado com Agar. Talvez assim como Agar, você tenha vivido uma vida onde você se sente invisível, onde você não é amado, onde você não é respeitado, não é reconhecido, não é valorizado. Quando você finalmente acha que isso vai acontecer, como foi com Agar quando engravidou, então é o contrário, o castelo se desmorona e as pessoas que deveriam te reconhecer e te valorizar, elas começam então a te maltratar. E aí você pensa, tá vendo? Eu vou fugir mais uma vez, não tem chance pra mim, não tem esperança pra mim. E o que eu quero te dizer nesse vídeo é: pare de esperar dos outros aquilo que eles não podem te oferecer. Esse reconhecimento, esse amor que você quer, só um pode te dar e ele se chama Jesus Cristo. Quando Agar olhou para o anjo do Senhor, ela encontrou nele tudo aquilo que ela necessitava. E agora ela sai dessa situação sendo alguém que é vista, que é amada pelo próprio Deus, que é o único que pode fazer isso por nós. Homem algum pode satisfazer essa necessidade nossa, a não ser o próprio Jesus Cristo. Então contemple Ele e você encontrará e conhecerá o Deus que te vê. Agar deu ao nome daquele poço Beer-lahai-roi, que significa o Deus que vive e vê. Gente, esse é o nosso Deus. Ele é vivo. Ele não é algo que está só no mundo das ideias. Ele não é uma estatueta que não ouve e que não fala. Ele vive. Imagine Agar diante disso, ela vinha de uma realidade egípcia, onde adoravam a estátuas que não se manifestavam, a deuses que não faziam nada por eles, muito pelo contrário, a deuses que precisavam ser protegidos e alimentados. De repente ela está diante de um Deus poderoso e verdadeiro, que vive, que não é uma mera estátua, que ouve o seu sofrimento, que vê a sua dor, que te ama, um Deus que morreu por você, que fez algo e algo maravilhoso porque te amou, um Deus que te salva e que te resgata, um Deus que é vivo e que te vê, que não precisa ser alimentado, que não precisa ser protegido, porque Ele é Deus. Ao contrário, Ele te alimenta e Ele te protege, porque Ele é Deus.
Agar foi surpreendida com o Deus verdadeiro e disse: Ele é o Deus que vive, Ele é o Deus que vê. E o mesmo Deus de Agar é o meu Deus e é o seu Deus. Existe um Deus que vê e existe um Deus que ama. Versículo 15. Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Então aconteceu aquilo que o anjo do Senhor tinha dito. De fato, Agar estava grávida, deu à luz um menino, e Abrão vai dar a ele o nome de Ismael. Muito provavelmente Agar compartilhou com Abrão tudo aquilo que ela tinha vivido no deserto. Como sendo alguém que se relacionava com Deus, Abraão com certeza deve ter compreendido ali o que Agar estava contando para ele, e deve ter reconhecido que de fato aquela experiência que ela teve foi com Deus Altíssimo. E ele então dá ao menino o nome de Ismael, como o anjo do Senhor havia orientado. O ato de Abrão dar nome ao menino, e principalmente o nome Ismael, como o anjo do Senhor havia dito, é um reconhecimento de Abraão aceitando o menino como filho. Por ser filho de uma escrava, gente, infelizmente na época ele poderia ignorar, ele poderia não reconhecer a paternidade e tratar ele como um servo. Mas quando Abraão dá a ele um nome, ele está reconhecendo o menino como filho, ele está assumindo a paternidade. Ismael não é um mero servo, mas ele é o filho do pai Abraão, o líder daquele grupo nômade, e dessa forma está começando o cumprimento da promessa que Deus havia liberado sobre a vida de uma mulher escrava. Mas e aí? Depois de tudo isso, você consegue responder? De onde você vem e para onde você vai?